E aí, pessoal, voltamos agora para, de fato, começar no nosso primeiro artigo, que é o artigo 293. O nosso Código Penal ele é dividido em títulos e em capítulos. Lembra quando eu falei para vocês qual é o objeto jurídico que a gente está protegendo? O que a gente vai entrar agora é título 10, dos crimes contra a fé pública. Então, o que é que a gente está tentando proteger? Qual é o bem que o Código Penal quer proteger? A fé pública. Aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, professora, aí o que é fé pública, né? O que é fé pública? É uma igreja? É um templo de oração? Não, gente. Fé pública é aquilo que a administração pública tem, é uma prerrogativa, digamos assim, que a administração pública tem, que quer dizer o quê? Quer dizer que o que ela fala entende-se como verdade. Então, você vai lá você vai no cartório. Aí você pede para reconhecer a firma da sua assinatura. Quem está reconhecendo essa firma é um cartório, certo? Que trabalha para a administração pública. Então, presume-se que aquilo é verdadeiro, que alguém ali do cartório foi lá e falou: não, essa aqui é a assinatura da Ana, então beleza. Aí eu vou entregar isso lá no banco. O banco vai entender que esse documento é verdadeiro, porque tem a assinatura lá da pessoa que trabalha no cartório. Ou policial militar. Quando o policial militar chega ali numa delegacia, por exemplo, fala para o delegado: olha, esse indivíduo foi preso com 200 gramas de cocaína. Não tem uma câmera, não tem nada. Só tem a palavra do policial. Por que essa palavra tem peso? Porque o policial goza de fé pública. A palavra do policial militar subentende-se como verdadeira. Combinado? Isso significa fé pública. E quando você faz crimes contra a fé pública, você está atentando contra essa veracidade que a gente presume da administração pública. Tá bom? O nosso primeiro crime é o artigo 293, falsificação de papéis públicos. Vamos lá ler juntos e a gente vai comentando. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Vocês percebem que a gente tem o falsificar. De que maneira essa falsificação pode ser feita? Fabricando ou alterando. Por que a gente tem que ficar muito atento aos verbos? Porque esse artigo, as únicas maneiras de você cometer esse crime é fabricando ou alterando, certo? Essas são as duas maneiras que você pode falsificar os documentos que a gente vai ver aqui nos artigos seguintes. Fabricando ou alterando. Gravem isso, grifem. Se vocês estiverem aí com a lei de vocês, como eu dei a sugestão, grifa. Fabricando ou alterando. Não é suprimindo, não é rabiscando, é alterando e fabricando. Combinado? O artigo 1º. Artigo 293, parágrafo 1º. Selo destinado ao controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Grifem arrecadação de tributo e controle tributário. Por quê? Porque aqui a gente está falando de selos de controle tributário. A gente não está falando de selo postal para você colocar uma carta no correio. Aqui o legislador deixa específico que esse documento que ele está protegendo é selo destinado ao controle tributário ou qualquer papel ou selo destinado à arrecadação de tributo. Combinado? Deixa eu só fazer uma correção. Falei para vocês parágrafo 1º, gente. É inciso 1º, tá bom? Desculpa. Inciso 2º. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Papel de crédito público, o que seria um papel de crédito público que não seja moeda de curso legal? São qualquer outros documentos que possam ser usados para algum tipo de troca financeira, algum tipo de transação financeira que não seja o real, que é a nossa moeda em curso legal. Combinado? Vale postal, que é aquilo que a gente tem nos correios. Cautelas de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidades de direito público. Quando você vai fazer penhor ou você vai depositar algum valor, você recebe um documento, né? E esse é o documento que aqui está tentando ser protegido. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito de caução, porque o poder público seja responsável. Lembra porque eu falei que o código é de 40? Olha essa redação travada. Porque o poder público seja responsável, né? Do qual o poder público é responsável. Inciso 6º. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União por estado ou por município. Do que a gente está falando?
do passezinho do metrô, né? A última vez que eu andei de metrô agora é porque é R-Code, né, gente? O negócio tá moderno, a gente agora tem um cartãozinho, mas antes era o passe, não sei se vocês lembram, mas era um bilhetinho e era super comum aquilo ser falsificado para ser vendido, tá? Então, assim, o que vocês precisam gravar desse artigo? O que aqui não pode, o que está protegendo, na verdade, de ser falsificado de maneira, qual a maneira de falsificar? Fabricar ou alterar todos esses documentos que estão aqui nesses incisos. Vocês percebem que todos eles têm a ver com dinheiro? Com tributo? Então, grava isso. Tudo aqui tem a ver com financeiro, com dinheiro, com tributo. Combinado? Aí, esse aqui, 293, e os nossos artigos, os nossos incisos, certo? Aí a gente tem a forma equiparada. O que significa a forma equiparada? Significa que incorre na mesma pena quem? Equiparada é você está equiparando uma atitude com a outra. Então, vamos lá, ó. 293. Falsificar, fabricando ou adulterando. Equipara-se. Equipara-se ao quê? A falsificar, fabricando ou adulterando. Incorre na mesma pena quem falsifica, fabricando ou adulterando. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere esse artigo. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Lembra que aqui está sempre ligado a tributo, sempre ligado a dinheiro, sempre ligado a financeiro, né? Não esqueçam disso. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta, de qualquer forma, utilize em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. Letra A. Em que tenha sido aplicado selo que se destina a controle tributário falsificado. Sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Do que a gente está falando aqui? Ó, importa, exporta, esse montinho de verbo que a gente viu, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial. A gente está falando das empresas, que às vezes isso quase não acontece no Brasil, né? Sabe aquela lavagem de dinheiro, aquela coisa de vou falar que gastei tanto e gastei aquele outro tanto, né? Então, a gente tem mecanismos, o governo possui mecanismos para ter esse controle do que está sendo importado, do que está sendo exportado, do que está sendo vendido, do que está sendo comprado. Tudo isso tem um controle, né? E esse controle é feito através de todos esses documentos que a gente viu aqui no artigo 293. Por isso a importância dele e por isso esses papéis não podem ser falsificados. E por que contra a fé pública? Porque quando você compra um produto que está ali o selo, você entende que aquilo está ok, que aquilo está regularizado. E aí, se alguém falsifica esse selo ou qualquer outro documento daqueles que a gente viu, desses aqui, né? Um recibo, um talão, você está lesando a fé pública, né? A pessoa que, de repente, se envolveu ali também, mas, em primeiro lugar, você está lesionando a fé pública, né? Porque a gente presume que isso é verdadeiro. Combinado? Vamos ver. Ó, esse aqui foi o nosso parágrafo primeiro, certo? O nosso artigo 293, eu estou olhando aqui no código. Eu dividi em vários slides porque ele é bem grandinho, tá? O nosso artigo 293, ele tem parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, parágrafo quarto e parágrafo quinto. São 5 parágrafos, tá bom? E com um monte de inciso, como vocês perceberam. Parágrafo segundo. O que está aqui no parágrafo segundo? Supressão de sinal indicativo de inutilização de papéis públicos. Suprimirem qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Então, por exemplo, você tem lá um documento de cartório. Vou usar o exemplo do cartório, que eu acho que é o mais fácil para a gente entender. Então, você foi lá no cartório e aí, não sei se vocês já repararam que sempre que você pega um documento oficial que tem uma página em branco, eles vão lá e carimbam. Tá, página em branco. Que é para quê? Para você não colocar nada ali que não seja oficial, né? Que não era para estar ali. Então, eles carimbam isso. Página em branco, né? Hoje está tudo muito digitalizado, mas eles tinham esse carimbo de em branco. No cartório isso ainda tem bastante. Se você suprime qualquer desses papéis, tá vendo? Ó, quando legítimos. Então, esse papel, esse carimbo ali em branco, ele é legítimo.
Aí, o que eu faço com esse papel que está escrito em branco? Que tem ali a marca d'água, por exemplo, do cartório. Eu vou lá e, sei lá, deve ter algum mecanismo para tornar aquilo mais claro. Não sei, porque eu nunca tentei falsificar um documento, tá, gente? E aí você vai lá e tenta clarear aquele documento para quê? Porque aquele papel tem a marca d'água do cartório. Então, aquele papel, ele é verdadeiro. Aí você vai lá e tenta, você tira esse em branco e, sei lá, inventa alguma coisa e coloca ali. Tá vendo? Você tá tentando reutilizar novamente, ó, torná-los novamente utilizáveis. Não era para utilizar aquela folha, você está tentando torná-los utilizáveis, tá? Então, esse aqui é a supressão de sinal indicativo de inutilização de papéis públicos. O parágrafo 3º, uso de papéis públicos com a inutilização suprimida. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Quais papéis? Aqui, ó, quando legítimos, com fim de torná-los novamente utilizáveis, certo? Se você vai lá, depois de alterado, e usa esse papel, você comete, você tá concorrendo para a mesma pena, que é uma reclusão de 1 a 4 anos e multa, entendeu? A forma privilegiada. O que é forma privilegiada? Sempre que a gente falar forma privilegiada, é uma maneira de diminuir a pena, é um privilégio. Tipo, tá, você fez o crime, mas vou dar uma amenizada aí para você e vou dar uma diminuída na sua pena, tá? É isso que a gente chama de forma privilegiada. Aqui, ó, parágrafo 4º. Quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem esse artigo, seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Por que a gente tem aqui, o legislador deu uma amenizada aqui na pena? Porque a pessoa recebeu de boa fé. Todos esses outros artigos, a pessoa foi lá, ela pensou, bom, eu vou falsificar esse documento, eu vou inutilizar esse aqui, eu vou suprimir esse aqui, aqui não. Aqui a pessoa recebeu. Então, vamos usar quando a gente tinha, né, o exemplo do passe ali de metrô. Eu chego para você e falo assim, ó, chega ali, ô Maria, eu tava sem nada para fazer em casa aqui e tal, falsifiquei uns bilhetes aqui de metrô, você não quer, né? Tá caro pra caramba o transporte público e tal, você não quer quer um pouquinho para você? Ela tá ali numa situação financeira difícil, ela fala, Ana, eu aceito. Eu aceito. Ela sabe que é falsificado, vejam, ó. Papai, depois de conhecer a falsidade ou a alteração, a pessoa tem que ter a ciência da falsificação, né? Não é só, ó, vou te dar aqui porque sobrou e ela não sabe, aí não, né? Não dá para ela responder por um crime que ela não sabia que estava cometendo. Então, ela recebeu isso de boa fé, né? Ela não teve todo esse trabalho de pensar na falsificação. É por isso que aqui o legislador dá uma amenizada na pena, tá bom? Norma explicativa, que é o que a gente vai ler aqui no parágrafo 5º, é quando não traz uma pena, não traz nada, ela só explica alguma coisa para a gente, como é o caso do parágrafo 5º. Aqui, ele vai contar para a gente o que significa atividade comercial para fins desse artigo. Equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3º do parágrafo 1º. Vamos lá. 3º do parágrafo 1º. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. Então, é desse inciso que ele está falando, né? Então, vamos lá, ó. Atividade comercial para aqueles fins que a gente acabou de ler. Qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou logradouros públicos e residências. O que a gente está falando aqui? Inclusive, exercido em vias, praças ou outros logradouros. Do ambulante, né? Eu não sei de que cidade vocês estão me assistindo, mas, por exemplo, quem é de São Paulo, se você pegar a Marginal, né, no horário do pico, você vai ver diversos ambulantes ali tentando tirar o seu sustento. Então, esse artigo também se aplica para eles, tá? Não é se eles cometerem alguma dessas falsificações, também se aplica para eles. Não é só para quem tem o comércio regularizado, como diz aqui, comércio irregular ou clandestino, tá bom? Esse artigo, ele é meio assustador porque ele é bem grandinho, ele tem muitas coisas, mas eu tenho uma boa notícia, ele é pouquíssimo cobrado, tá bom? Mas mesmo assim, leiam, mas ele é pouquíssimo cobrado, tá? Ó, aqui, vamos falar daquelas coisas, lembra dos conceitos iniciais? Agora a gente vai utilizar eles. Qual é o bem jurídico tutelado? É a fé pública, lembra? A gente falou isso.
O verbo, lembra que eu contei para vocês, é falsificar. O que é falsificar? Reproduzir, imitar ou modificar. Você pega um papel público, modifica ou cria um, né? E falsifica. Aqui a gente tem um crime comum. Vocês lembram do crime comum? É aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Sempre que o crime for próprio, que precisa de uma qualidade especial para ser cometido, lembra quando eu falei do aborto? O artigo vai dizer, tá bom? Mas eu sempre vou reforçar aqui para vocês também, mas o artigo vai dizer. Então, esse aqui é um crime comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa, certo? Qualquer um pode fazer isso. Aí, depois, mais para frente, daqui uns 2 artigos, a gente vai ver que o artigo 295, se for funcionário público, essa pena é aumentada de 1/6. Por quê? Por toda a responsabilidade que o funcionário público tem, certo? Lembra que a gente está falando de crimes ali contra a fé pública. Então, o funcionário público ele tem uma responsabilidade muito maior em agir de maneira correta, certo? Mas a gente vai ver isso com calma no artigo 295. Mas então, lembrar que o artigo 293, o bem jurídico tutelado é a fé pública. O fato é o núcleo do tipo, né? O verbo, que é a atitude que você tem que ter, é falsificar. Falsificar pode ser reproduzir, imitar ou modificar, certo? É um crime comum. Qualquer um pode cometer esse crime. Se quem cometer esse crime for funcionário público, essa pena vai ser aumentada de 1/6, tá? E aí eu tenho uma observação. Antes dessa observação, vamos falar sobre o crime formal. Lembra que eu falei para vocês que o crime formal não exige o resultado naturalístico? Então, o crime é formal. Por quê? A falsificação já expõe o bem jurídico tutelado a perigo, não sendo necessário que o documento alcance a finalidade pretendida pelo agente. Consuma-se independente de resultado naturalístico. Então, fui ali e falsifiquei esses bilhetes. Falsifiquei e guardei para mim. Falei, mudei de ideia, não vou passar esse bilhete para frente e também não vou usar. Já estou cometendo esse crime? Tô. Eu não preciso ter o resultado de lesar efetivamente a fé pública. Então, eu vou lá, fiz esse bilhete, mas desisti de dar para Maria. Eu falei, não vou dar para Maria, não vou usar, deixa de besteira, não vou mais fazer essas coisas, não. Vou lá e guardo numa gaveta. Eu já cometi o crime. Esse crime já é consumado. Por quê? Porque ele é um crime formal. Ele não exige que, de fato, eu atinja o resultado naturalístico previsto na lei. Tá bom? E aí eu quero que vocês anotem aí, né? Tá escrito aqui, mas dá um destaque aí no material de vocês nessa observação, tá bom? Porque eu já vi isso caindo em prova também. E quando a falsificação é muito grosseira? Quando eu resolvi falsificar uma nota de R$3. E aí, gente? É crime? Não, né? É o que a gente chama de conduta atípica. Lembra sempre, o A cai português aí na prova de vocês, né? O A nega, né? Atípico é o que não é típico, certo? E o crime a gente chama de conduta típica, né? Matar alguém é uma conduta típica, porque é um crime, certo? O atípico é quando não é crime, beleza? Então, eu falsifiquei uma nota de R$3. Eu vou lá na venda do seu Joãozinho, falo, seu Joãozinho, eu venho aqui comprar esse sorvete, vou lá e dou uma nota de R$3. Ele vai ser lesado? Eu tô lesando a fé pública? Não, né, gente? Porque todo mundo sabe que a nota de R$3 não existe, né? Então, não. Então, na hipótese de uma falsificação grosseira, não existe crime. Então, se vier uma questão ali contando um caso para você, que nem eu falei agora, a Ana foi lá e tentou comprar uma balinha lá na venda do seu Joãozinho com uma nota de R$3. Ela cometeu esse crime? Não, né, gente? Não cometeu esse crime. Combinado? Vamos treinar? Para terminar esse bloco, eu não sei, gente, o que eu fiz aqui nesse slide, que apareceu assim, vocês viram, né? Pulou do 2, foi para 1, mas vamos lá. Vamos fazer essas 3 questões para vocês terem uma ideia de como isso cai na prova. Aí a gente encerra esse bloquinho e aí a gente continua no próximo. Vamos lá. O agente que faz... E aí, gente, eu também não sei porque tá aparecendo as respostas aqui, mas tudo bem que aí vocês já anotam. O agente que faz uso de selo falsificado destinado a controle tributário, sabendo de sua falsificação, comete crime contra a fé pública? O que a gente tem lá no artigo? O que a gente tem ali no artigo? Isso está escrito no artigo? Que o agente que faz uso de selo falsificado destinado a controle tributário, sabendo de sua falsificação, comete o crime contra a fé pública? Reparem que isso é bem a letra da lei, é um Ctrl+C, Ctrl+V, então essa afirmação é verdadeira, certo? Questão 2. Caracteriza crime contra a fé pública a venda no exercício da atividade comercial de mercadoria em que tenha sido aplicado selo falsificado que se destina a controle tributário. Lembra que a gente conversou sobre
ser tudo ali girando em volta do tributo, girando em volta dessa parte financeira. E isso, gente, a gente tem no artigo, né? Tá ali. É só vocês lerem o artigo que vocês vão ver que a resposta dessa questão tá lá. Então, sim, essa questão é verdadeira. Por isso que eu disse, tem que ler a lei, tem que imprimir, tem que, ó, um por um, sabe? Ir lá e grifar, e ler, e ler, e ler. Essa é a maneira de conseguir acertar a questão na prova com letra de lei, tá bom? Vamos para a questão 3. Equipara-se a atividade comercial para fins do inciso 3 do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, exceto o exercício exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residência. Olha o que seu examinador faz, gente. Aqui, cadê? Aqui, ó. Equipara-se a atividade comercial, ali, estou ali no parágrafo 5º, ó. Equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3 do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias. Repara, inclusive o exercido em vias. Aí o que o seu examinador faz? Você está ali ansioso, cansado, irregular ou clandestino, exceto o exercido em vias. Percebe o que ele faz? Você está ali cansado, você já tem um monte de questão para fazer, você deixa passar. É isso que eles fazem na prova, gente. Não tem grandes mistérios, viu? Não tem nada mirabolante. É cansativo, mas tem que fazer essa leitura da lei, e a única maneira de gravar a lei é ler, ler, ler. Então tá falso por quê? Porque ali não é exceto, né? Ali, inclusive, o exercido em vias. Tá bom, gente? Esse aqui foi o nosso primeiro artigo, tá bom? No próximo bloco a gente volta para tratar, porque a gente tem muito artigo aí pela frente, tá bom? E não esqueça que qualquer dúvida continua à disposição. Até já! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Ó, você acaba de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos no curso preparatório de oficial de promotoria para o concurso aí do Ministério Público de São Paulo, ok? E eu quero mostrar para você que nós aqui do Vencendo Concursos temos um curso online completo para que você alcance aí a sua tão sonhada aprovação nesse concurso. Então, se você assistiu até agora, gostou da aula, fique mais um pouquinho só para observar as informações relacionadas às vantagens do curso preparatório aqui do Vencendo Concursos. Eu tenho certeza absoluta que se você observar juntamente com a aula que você já teve aí, as vantagens, com certeza absoluta, você vai escolher o Vencendo Concursos para começar o seu estudo o quanto antes, a sua preparação. Tudo bem? Bom, então nós temos o nosso curso gabaritando Oficial de Promotoria Elite MP 90+. O que significa, gente? Elite MP 90+, é justamente o intuito de você conseguir fazer 90 pontos para mais, porque nós sabemos que hoje em dia os concursos públicos, eles exigem muito do candidato, e você precisa estar dentro dessa nota aí de 90% de acerto, tá certo? Então nós montamos um curso preparatório com esse intuito, que eu quero aproveitar nesse momento e mostrar para vocês quais são as vantagens do curso preparatório aqui no Vencendo Concursos, tá bom? Ó, seguinte, primeiro, vantagens do curso. O acesso ao curso é de imediato. Então, a partir do momento que você adquire o curso preparatório, você já vai começar a estudar com a gente imediatamente, tá certo? Beleza? Assim que você faz a sua matrícula, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Vai para você o link da plataforma exclusiva, inclusive do Vencendo Concursos, chega para você também o usuário e a senha que o sistema aí cria. Depois, claro, você pode fazer as alterações necessárias, tá certo? Você também vai ter acesso ilimitado. O que isso significa? Significa dizer que a partir do momento que você adquirir o curso preparatório, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, tá bom? Outra vantagem também que você tem é que você terá no curso teoria e questões comentadas, tá? Normalmente, ao longo das aulas teóricas, os professores já resolvem questões relacionadas ao tema, aos assuntos, porque nós acreditamos que dessa forma você consegue fixar melhor. E além disso, você tem uma bateria de questões. São blocos de questões daquela matéria. Então, exemplo, direito penal, você vai ter um bloco de questões
lei de acesso à informação, você vai ter um bloco de questões e assim por diante. Tudo bem? De todas as matérias aí. Além disso, você vai ter um material em PDF das aulas para que você possa acompanhar. Muitos dos nossos alunos, eles preferem, na verdade, ter esse material em PDF, transformar aí numa apostila e fazer as suas anotações. E, claro, você vai participar também de um grupo do WhatsApp para acompanhamento. Nesse grupo do WhatsApp, nós informamos a respeito das atualizações do curso, das novidades, tudo que você realmente precisa saber no dia a dia, tá bom? Além disso, olha que interessante, pessoal, nós vamos ter 2 bônus aqui para vocês. O primeiro bônus é o simulado quando abrir o edital, tá? Então, quando abrir o edital, nós vamos ter simulados para vocês treinarem, avaliação de desempenho, tudo isso é muito importante. Mas antes mesmo dos simulados, nós temos os cadernos, caderno de questões, tá? Os cadernos são por matéria, certo? São por matéria. Então, você faz o quê? Você baixa esse caderno de questões aí, por exemplo, de português e vai treinar. São milhares e milhares e milhares de questões gabaritadas, tudo bem? Claro que no caderno não são questões comentadas, mas são questões gabaritadas para você realmente treinar. Então, conforme você vai evoluindo na matéria, vai estudando os assuntos, você vai resolver essas questões do caderno de questões. O que isso significa? Que está tudo num lugar só. Tudo que você precisa está nesse curso preparatório Elite MP 90+, ok? Bom, como que você faz para adquirir o curso preparatório? É super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, aí abaixo do vídeo, tá? Na barra de descrição, comentários, ou aqui em cima, ó, no card, você vai ter um link, você vai clicar nesse link, você será redirecionado à página do curso e lá você vai encontrar todas as informações necessárias para você começar logo a sua empreitada aqui, estudar com a gente, com certeza absoluta, conseguir a sua tão sonhada aprovação. Mas se mesmo assim você ficar com alguma dúvida, você faz o seguinte, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Tem aí 2 números, ó, o 11 94783 8693 e também o 98593 4651, tá certo? Nós estaremos aqui à sua disposição para sanar todas as dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Então, não perca tempo, já comece já o seu estudo para que você consiga a sua aprovação. Tendo alguma dúvida, entre em contato conosco para que possamos sanar todas as suas dúvidas, tá certo? Um grande abraço, a gente se vê dentro da plataforma. Valeu!